Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o professor Sérgio Lenz e hoje é dia de Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo ao meu canal e antes que nós comecemos a estudar a lição ou a pré-aula da lição do próximo domingo, 3 de setembro de 2023, eu quero apenas lembrá-lo o quanto é importante que você já vá embaixo, faça a sua inscrição, que você deixe aquele like e, acima de tudo, compartilhe com muita gente. Afinal de contas, o grande objetivo é espalharmos esta doce mensagem para o maior número de pessoas possíveis, ok? E se você desejar, deixe também aquele comentário especial. Nós teremos o maior prazer em responder para que juntos possamos crescer na graça e também no conhecimento. Dito estas coisas, vamos lá para a lição deste próximo domingo. E é uma lição muito gostosa e muito importante para estudarmos, porque o tema dela a renovação cotidiana do homem interior. Parece assim, em termos técnicos, muito difíceis ou talvez muito simples para outro, mas, a meu ver, existem dois temas especiais a serem extraídos dessa lição. O primeiro tema é por que sofrem os justos? E o segundo tema é: não somos apologetas da miséria e da pobreza. Não, de modo algum. Então, fique ligadinho aí para nós pensarmos em tudo que está por vir, começando pelo texto áureo, que assim nos traz a lição. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 16. E na sequência, a verdade prática, como conhecemos, diz: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. A leitura bíblica em classe que você vai fazer aí na sua casa, pega a sua Bíblia e faça ela, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e nos versículos 11 a 18, que, a meu ver, é um dos textos de autocrítica e autoexposição mais belos que o apóstolo Paulo faz em toda a Escritura Sagrada. E aí a nossa lição, ela vai ser subdividida como de praxe na sua introdução. Logo depois nós temos o primeiro tópico, que é sofrimento exterior. O segundo tópico, que vai nos dizer a renovação interior. E o terceiro tópico, que são os desafios de hoje. Cada um desses tópicos, naturalmente, subdivididos para melhor trazer explicações. Mas a introdução que você vai acompanhar aí diz assim: as adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior da sua vida. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. Nesta lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais, como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. E é muito sério isso. Agora perceba aqui comigo, no primeiro ponto, ele já vai trabalhar o sofrimento exterior e, claro, vai trazer a experiência do próprio apóstolo Paulo.
Você perceba que a lição vai trazer no subtópico a experiência de Paulo, dizendo que Paulo é o exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. E é interessante que ele vai então trazer para nós o desenrolar dessa explicação, falando que Paulo sofreu prisões, açoites, apedrejamento, perseguição, fadiga, fome, sede, frio, nudez. E aí a pergunta que vai ficar para mim e para você é, dentro da temática por que sofre o justo, como é a pergunta do patriarca Jó, na sua resposta mais crua, na sua resposta mais pura, as Escrituras vão trazer para nós que o homem, o ser humano como um todo, ele é uma caixinha de mistérios, porque o exterior apresenta algo, mas o interior contém coisas que ninguém sabe. E é exatamente isso. E o Senhor já há muito dizia para Israel, seu povo, eu te levei para o deserto, eu te amarrei com cordas de amor, te levei para o deserto, te provei, te deixei passar fome, sede, frio, para saber o que estava dentro do teu coração. Então você vai perceber que muitas vezes nas nossas vidas, quando as lutas, as provações, as dificuldades vierem sobre nós, na verdade Deus está dizendo, o que tem aí dentro? É por amor mesmo que você faz para mim? É por amor mesmo que você atende ao necessitado? As suas palavras são apenas retórica ou a verdade nelas? Você realmente faz as coisas por desejo de ajudar o próximo? Isso, como eu disse, muitas vezes. Claro que o sábio Salomão, ao escrever em Provérbios, o homem que cavar uma cova, nela cairá, nos dá um outro grupo de pessoas que sofrem. Se eu vou lá e faço uma compra com uma prestação mais alta do que o meu salário, naturalmente eu vou passar fome no final do mês, porque ou eu pago a conta do carro ou eu pago os meus alimentos. Mas como eu me meti nessa enrascada, assinei lá com o banco, senão o banco vai tomar tudo que eu tenho e mais um pouco, eu sou obrigado a passar fome, passar dificuldade para pagar a parcela contraída. E aí você percebe que não tem nada a ver com Deus, nada a ver com o diabo, nada a ver com o próximo. Tem a ver com a minha estutícia, com a minha tolice de haver comprado mais do que eu posso pagar. E isso se aplica para várias coisas. Vez por outra eu encontro pessoas que estão na iminência de tomar questões alheias nas suas mãos. Ora, se você não é advogado, se você não foi contratado, não tem estudo para tal, por que vai se meter na briga, na questão alheia? A Bíblia é muito clara, é como um louco que toma pelas orelhas um cão que vai passando pela rua. Você lá sabe se esse cão é bravo, se ele está contaminado com raiva ou outra doença, ele vai te morder e você vai passar mal. Então entenda que existem covas que nós cavamos, e estas dificuldades, esta pobreza que advém, esta enfermidade que vem aí, eu passo a minha vida inteira dizendo, oh, que glória, o culto foi uma maravilha, vou para a pizzaria, encher a barriga de pizza e Coca-Cola. Faço isso por anos a fio. Aí daqui a 10, 20 anos, eu vou estar com diabetes, vou estar com a gordura no fígado saindo pelos ladrões, o meu sangue vai estar grosso, com arteriosclerose, estou aí agora arfando, preciso de máscara de oxigênio para dormir, um punhado de remédio e fazendo campanha de oração para ser curado. Pelo amor de Deus, tem misericórdia da minha vida ter que tratar um negócio desse. E ainda diz, Deus não me cura. Eu disse certa feita para um determinado jovem que veio reclamar para mim, eu estou 6 meses em campanha de oração e jejum e Deus não abre porta de emprego. Eu disse, o que você fez dos 10 aos 20 anos? Você tem 22, né? 22. O que você fez dos 10 aos 20?
baixou a cabeça e, claro, você ficou atrás do barracão fumando maconha. Nem para a escola você queria ir, nem estudar você queria, não concluiu nem o primeiro grau, quanto mais o segundo grau. E agora você vem para a igreja, faz 6 meses de campanha de oração e Deus tem que fazer milagre. Dá licença, né? Usa os próximos 8, para não dizer 10 anos, usa os próximos 8 anos, dos 22 aos 30, para estudar. Recupera esse tempo atrasado e daqui a 8 anos voltamos a conversar. 8 anos depois eu encontrei ele e disse: fiz o que o senhor aconselhou e graças a Deus, aqui está o meu carro, aqui está a minha esposa, meus filhos, e Deus tem abençoado, me deu um emprego bom. Você entende que esse mundo tem uma lei fixa, plantar e colher? Pois bem, mas além desta lei fixa de plantar e colher, nós temos um agente do mal, nós temos um adversário que tende a querer nos derrubar, que está sempre lutando, lançando tropeços, que está sempre tentando, de alguma forma, nos fazer adoecer no corpo e na alma. Muitas vezes, eu diria que a maior parte do tempo, nós somos guardados pelo anjo do Senhor que acampa ao nosso redor, nós somos livrados pela bondade de Deus, recebemos o milagre da revelação de Deus. Não vá por essa rua, vá por essa, não faça isso, faça aquilo, jejue hoje, porque há uma luta demoníaca nos ares contra você. Então somos livres muitas vezes, mas vez por outra, Deus permite, porque não há plano B. Escute isso, não há plano B, o diabo não é mais forte do que Deus. Deus permite que Satanás toque em nossas vidas para um fim didático, a fim de conhecermos nós mesmos, as nossas condições, o nosso coração, porque muitas vezes eu vou para frente do púlpito, para frente do microfone e digo: comigo nunca acontecerá, porque eu sou isso e sou aquilo e faço aquele outro. Quando na verdade eu sou um engodo humano, um engodo ambulante, falando de coisas que eu não sou, que eu não faço, que eu não produzo. Então, eu sou uma enganação, um Jacó da vida, que fala uma coisa e vive outra. Aí Deus diz: opa, vem cá, meu filho, vamos conversar. Eu tenho uma cordinha de amor para te levar para o deserto, para que tu te conheças e pare de pregar mentira a teu respeito. Você está entendendo isso? Então, é esse o sofrimento exterior que vai acontecer. E a lição vai nos explicar o seguinte: esse sofrimento interior, ele não pode jamais na vida do cristão nos desanimar. Não pode. Olha, e eu achei interessantíssimo que no subtópico 3, a esperança do crente, ele vai explicar que a escritura, no contraste das aflições do homem, diz o seguinte: atribulados, isso está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8. Você pode abrir a Bíblia aí. Atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Claro, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Perplexo, mas não desanimado. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Perseguido, mas não desamparado. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Abatido, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Então, embora o corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre será maior e proverá uma porta de escape para mim e para você. Então, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, a renovação interior, aí ele vai trazer exatamente esta verdade. O grande objetivo de Deus para a minha vida e para a sua é que nós nos fortaleçamos. E onde é que eu me fortaleço? Na pizzaria? Onde é que eu me fortaleço? Na loja de celulares do shopping? Onde que eu me fortaleço? Jogando vôlei de praia em Jurerê? Não, eu me fortaleço quando me alimento da palavra e da presença de Deus. Lendo a Bíblia, estando em oração na presença do Senhor, mantendo o contato, a intimidade, como diz o hino 77, guarda o contato com teu Salvador. É aqui que eu vou me fortalecer. E o grande objetivo, anote isso, o grande objetivo de Deus não é que eu crie músculos. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, disse: bom, o
exercício físico até pode ser bom, mas não tem valor nenhum para a eternidade. A piedade, é a piedade que vai, uma vida de temor, de santidade, é que vai dar a verdadeira força, strong man, homem forte, é aqui dentro, no interior. Exterior, carcaça velha pode estar caindo aos pedaços, mas se o interior, a mente e o coração estiverem fortes, é aqui o grande objetivo de Deus. Isso vai trazer para nós, como ele diz, o eterno peso de glória. Porque aí eu sei em quem tenho crido e não há ninguém que me demova da minha visão da eternidade. Os olhos fixos na eternidade. Aquele caso de Estevão, né? Recebendo as pedras e dizendo: eis que vejo os céus abertos, tá tudo certo, porque é para lá que eu tô indo, e tome pedra na cabeça, no corpo, no rosto, nas costas, na barriga, enfim, mas olhando para o autor e consumador da sua fé. E aí termina com os desafios de hoje, que é a temática geral da lição. Então é importante, professor, que você faça com cuidado uma anotação para os seus alunos, especialmente no tópico 3, que são os desafios de hoje: a cultura secularista e o relativismo doutrinário, além, logicamente, da batalha espiritual. Então, quando vai tratar de cultura secularista, perceba uma coisa importante. Eu costumo dizer que nós, eu, você, não somos extraterrestres. Quando acaba o culto de domingo, não existem naves espaciais estacionadas no entorno das igrejas. Existem veículos, carros, bicicletas, motos, alguns vão a pé, outros de ônibus, enfim, mas não são naves espaciais, não volta cada um para o seu planeta, não somos alienígenas. Nem tampouco existe um guarda-roupas com asas, que aí cada um põe a sua asa e sai voando para o seu casulo. Não, nós estamos embutidos dentro da sociedade. A sociedade é secularista, sociedade do consumo, a sociedade do vale quanto pesa. E óbvio, nós somos cada vez mais pressionados para esse tipo de pensamento, de filosofia, e trazemos isso para dentro da igreja, para dentro da nossa vida espiritual. Então só é abençoado quem estiver rico, com muitas propriedades. Não fazemos apologia à miséria e à pobreza, de modo algum. Mas perceba que o grande objetivo do cristão, agora, hoje, aqui, no século XXI, eu e você, o grande objetivo de vida é o céu. Se o céu não for o seu objetivo, não for o alvo, se estar na presença de Deus não for o seu alvo, você pode ser mais rico que o Silvio Santos, o Bill Gates ou quem for, não adianta, você pode ser um sheik do petróleo. Não tendo Jesus, você é um miserável, pobre, cego e nu. Por isso, meu conselho, se você ainda não o fez, aceite a Jesus como seu Salvador, porque Ele é a fonte de toda a riqueza que nós necessitamos. Mas a cultura secularista diz: você não tem um celular se não tiver um iPhone 14 Pro Max, não sei o que, não sei o que, se você não tiver um Galaxy Z Folder 5, não sei o que, não sei o que. Meu irmão, você será pobre se não tiver comunhão com o Deus que te formou e que quer ou que já te salvou, ok? Então precisamos combater essa cultura secularista que procura esmagar a vida espiritual do cristão. O relativismo doutrinário, aí já não é mais o problema lá fora, o problema é dentro das igrejas, em cima dos púlpitos, na liderança das igrejas. Pastores, pregadores, líderes que valorizam muito mais a cultura do relativismo, impondo aos cristãos a necessidade da busca da prosperidade, porque se tornam gurus da prosperidade. Só vale se você sair abençoado, só vale se você receber a cura, só vale se você receber a chave do carro ou da casa, só vale se você encontrar dinheiro na conta bancária. Tem até uma lei no país: se você encontrar dinheiro na conta bancária, devolva para o banco, porque é crime ficar com o que não é seu. Aliás, que eu saiba, ainda é crime ficar com o que não é seu, né? Então, se você achou,
devolva para o dono ou pelo menos entregue na delegacia de polícia mais próxima, porque é crime, tá? E é pecado e fecha a porta do céu. Mas o relativismo doutrinário está aí e nós não podemos tolerar essa relativização doutrinária. Por que não, professor? Porque essa relativização doutrinária, ela transforma, ela deturpa a verdade das Escrituras. Começa lá no básico. Quantas promessas que foram feitas para Israel no Antigo Testamento, um povo que estava peregrino, jogado de uma terra para outra, sendo perseguidos, então perseguidos como escravos para tudo que é lado, promessas de prosperidade vinham justamente para dizer para eles, um dia vocês vão ter a terra de vocês, um dia vocês vão ter as coisinhas de vocês, está tudo certo. E aí esses pregadores da modernidade fazem um salto triplo hermenêutico e puxam aquelas promessas que eram para Israel, para a igreja, dizendo isso aqui é para você hoje. E não é, meu irmão, não é. Para você, para mim, as grandes promessas são vida de intimidade com Deus, preparação para a eternidade, preparação para o encontro com os céus, ir por todo mundo, pregar o evangelho e, se for necessário, morrer por isso. Essa é a promessa, a vida eterna para nós. Pode acontecer de ficar rico, professor? Pode acontecer. Como eu disse no começo, quem planta colhe. Essa terra é assim, quem planta colhe. Então, isso é um acontecimento que pode suceder, mas não necessariamente, ok? E aí termina com a batalha espiritual, sempre nos lembrando que nós estamos debaixo de uma guerra. O trono de Deus está sendo combatido pelo trono do diabo, ainda que o trono do diabo não vá vencer, mas como ele não tem como bater contra Deus, ele bate para baixo, bate contra nós. E é por isso que as hostes espirituais da maldade, as potestades dos ares, estão sempre trazendo dificuldade para mim e para você. A batalha espiritual existe e é preciso estar revestido do poder e da presença do Cristo vivo através do seu Espírito Santo. A conclusão da sua lição vai dizer: durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito a tribulações dessa vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito Santo. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior dia a dia para enfrentar o poder do pecado e também o poder do mal. Renove-se na presença dele. Você já buscou a Deus hoje? Está aí um bom momento. Ei, não se esqueça, não vale dizer que esteve aqui no canal, tá? Ó, domingo pela manhã, 9 horas, Escola Bíblica Dominical na sua igreja. Professor, não tem escola dominical na minha igreja. Bom, se não tiver por questões culturais, se não tiver por questões de dificuldade, de distância, lugares de interior ou coisa que o valha, ok. Então, leia a Bíblia, busque a presença do Senhor, frequente os cultos. Mas aí, se a sua igreja já é na cidade grande e o pessoal não gosta de estudar, procure uma igreja mais perto da Bíblia, tá? Feito isso, então não esqueça de deixar o like, de compartilhar e também de fazer o seu comentário. Eu te espero na próxima semana, desejando a você um excelente final de semana na presença daquele que era, que é e que será sempre o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.